Fala, amigos da pauta, tudo dominado? Hoje nós vamos aprender a ler a melodia da música Asa Branca, do compositor Luiz Gonzaga, que eu toquei aqui anteriormente, um arranjinho dela harmonizado no violão, bem curtinho, tá aí no Reels, também tá aí no feed, se quiser dar uma conferida. E eu vou mostrar como que faz a leitura desta melodia, e esse método serve para ler a maioria, qualquer melodia, né? O caminho é mais ou menos o mesmo, beleza? E vou falar um pouquinho também como que você faz a leitura básica de partitura. Então, mesmo se você não sabe ler nada, você vai conseguir acompanhar, fica tranquilo, beleza? Primeira coisa que a gente tem que aprender é como que funciona a escrita musical, né? A escrita musical, ela tem alguns elementos, e um dos primeiros elementos que a gente precisa conhecer é a pauta, né? Ou o pentagrama também. Por que pentagrama, né? Porque são 5 linhas, né? Então vou apresentar para vocês essas 5 linhas horizontais na quais a gente escreve as notas musicais, beleza? Vamos ver então. Tá aí a pauta. Você já viu que ela está numerada de 1 a 5, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha, né? Então as linhas elas são nomeadas pelos números, né? De 1 a 5, de baixo para cima. E também o espaço está destacado aí, porque a gente também escreve as notas nos espaços. Então a gente vai escrever as notas musicais nas linhas e nos espaços. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha e primeiro, segundo, terceiro, quarto espaço. Beleza? Existem também as linhas complementares, as linhas suplementares, superiores e inferiores, né? Ou seja, tem mais linha para além dessas 5. Só que vamos começar só com essas e logo você vai ver que vai aparecer outras linhas, tá bom? Depois que você entendeu o pentagrama, né, que as notas estão distribuídas aí no pentagrama, é importante frisar o quê? Que a distribuição dessas notas dentro do pentagrama vai variar de acordo com a altura que ela está, né, aí dentro das linhas da pauta. Como assim? O que quer dizer? Que é meio que uma metáfora mesmo. Quanto mais fino, quanto mais agudo o som, mais para cima ele vai estar, né, aí na partitura, nas linhas da pauta. Quanto mais grosso, quanto mais grave o som, mais para baixo ele vai estar. Né? Então, quanto mais para cima, mais fino você toca, quanto mais para baixo, mais grosso você toca, beleza? Falando assim de forma bem assim, né, grosseira, só para você entender mesmo, mais didática, beleza? Agora, para ficar mais específico, a gente tem que ver a questão da clave, né? A gente vai conhecer aqui, primeiramente, a clave de Sol, que é como a clave em que a música, a melodia está escrita nesse caso, tá? E é uma clave que aparece pra caramba. Mas também existe clave de Dó, clave de Fá, né? Não existe apenas a clave de Sol, beleza? Mas vamos lá, vamos conhecer então a clave de Sol, beleza? A clave de Sol, ela tá aí nesse caso localizada na segunda linha, que é muito comum. Então você vai perguntar, mas como é que eu sei que ela está na segunda linha? Porque o que vale aí é onde está essa voltinha redonda, aí onde está desenhada a clave de Sol, né? Essa voltinha dela, se você for ver bem, ela está envolvendo a segunda linha da pauta, beleza? Então essa segunda linha é Sol, ela determina onde que a nota Sol está, beleza? Então a nota Sol está aí na segunda linha e, como eu disse, quanto mais para cima, mais agudo, quanto mais para baixo, mais grave. Então depois do Sol vai vir a próxima nota, Lá, depois Lá, Si, depois Si, Dó, né? E assim sucessivamente. E o contrário também é verdade, descendo, né? Você pegou do Sol, você vai descer para Fá, vai descer para Mi e assim sucessivamente. Lembra que eu tinha falado que tinha mais linha além das 5, das linhas suplementares, superiores e inferiores? Acabou de aparecer um exemplo aí. Você já deve estar reparando que a nota Dó ela está espetada aí como se fosse uma almôndega perfurada, né, por um palito. Pois é, esse palito nada mais é do que uma linha suplementar inferior, né? Ela está complementando, né, a pauta. Além dessas 5 linhas vai aparecer mais, porque assim você consegue ter mais notas para além dessas notas que cabem nas 5 linhas. Então para baixo aí você tem a nota Dó, né? Você vai ver que antes dessa linha suplementar inferior, você tem um espaço também, né? O espaço também serve para embaixo da primeira linha, que é onde está a nota Ré, beleza? A mesma coisa vale para cima, tá? Se você vai ter a nota Fá na quinta linha, nesse caso aí, você vai ter a nota Sol no primeiro espaço
né? Depois da quinta linha. E depois do primeiro espaço, da quinta linha, acima da quinta linha, você ainda vai ter mais uma outra linha suplementar, beleza? No caso, com a nota Lá. Então, vamos continuar, beleza? Deu para sacar aqui como é que funciona, né, o posicionamento das notas, né? Tranquilo. Então, agora que a gente já pensou, né, no modelo vertical, né? Como assim vertical? No nome das notas, na altura dos sons, som mais grave, som mais agudo. Agora a gente vai pensar numa perspectiva horizontal. Como assim horizontal? Horizontal não é no sentido do tempo, tá? Então a gente vai pensar em outra coisa, a gente vai pensar no tempo de uma música, né? A música, ela trabalha com a ideia de pulso. Na música que a gente trabalha aqui no Ocidente, a gente trabalha com a ideia de pulso, né, que tem a ver com ritmo, com ciclos. Como que a gente percebe um pulso, né? A gente tem um pulso batendo no coração, a gente tem pulso em ritmo em tudo no mundo, né? Tudo tem ritmo. O pulso, ele é uma percepção rítmica mais intuitiva que a gente tem, né? No caso, como a gente vai trabalhar com a música Asa Branca, como que a gente vai perceber o pulso dela? É bem simples. É palma batendo palma. Você vai ouvir a música, bate palma e você já achou um pulso, né? Uma palma regular, né? Tenta repetir a mesma palma. Então, tô cantando no Asa Branca, né? Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João. Isso aqui é um pulso, né? Tô aqui batendo uma palma regular. Pronto, pulsação, né? Mas beleza, tem o pulso. Agora, para o pulso desenvolver, evoluir para uma coisa mais sistemática, uma forma escrita, né? Na música, como a gente usa na linguagem da música mesmo, ele tem que virar um tempo. E qual que é a diferença do pulso para o tempo? É porque o tempo, ele tem uma contagem, ele tem uma posição, né? Ele tem uma hierarquia. O pulso, todas as palmas, tô batendo palma aqui, não tem muita regra. Agora, quando eu transformo isso em tempo, eu vou contar isso, eu vou dividir a música. Então, essa música, por exemplo, a Asa Branca, ela é ótima para ser dividida em dois. Então, a minha palma vai deixar só de ser palma e vai virar 1, 2, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, 2, 1, perguntei a Deus, 1, 2, 1, 2. E assim vou. Beleza, agora eu tenho tempo, né? Tá, 1, 2. O que eu preciso para fazer uma leitura musical bacana? Primeiro eu preciso ter uma percepção do ritmo legal. Como é que eu vou perceber? Eu já consegui achar o pulso e transformar ele em tempo. 1, 2. Agora eu preciso aprender a dividir e até multiplicar esse tempo, somar, né? Então, vamos pensar aqui na ideia do tá e do tá-de. Que diabos é isso? São sílabas que a gente vai usar para cantar divisões desse tempo. Então tá, tô aqui, vou marcando o tempo, o pulso e o tempo. 1, 2, 1, 2. Vou continuar marcando aqui o 1, 2 na mão, né? Não vou falar mais 1, 2 agora, mas, né, vamos manter na cabeça essa ideia, que é 1, 2, 1. Então o que eu vou fazer? O primeiro tá é um tá longo. Vou cantar esse tá que vai ocupar 2 tempos. O 1 e o 2, ele vai durar os dois, vai atravessar os 2 tempos. Depois eu vou cantar o tá, que vai estar junto com a palma, porque o tá vai durar um tempo só. Vai ser o tá para 1 e o tá para 2, vai durar um tempo. E depois eu vou fazer o tá-de. Por que tá-de? Porque eu vou fazer meio tempo, né? Então, o tá, ele vai durar só a primeira metade do tempo e o de vai pegar a segunda metade do tempo. Então, o 1, 2, né? Cada um desses tempos, eles vai ser dividido em duas partes. Então, o 1 vai virar tá-de e o 2 também tá-de, né? Então, eu vou cantar tá-de, 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 tá-de. Beleza? Tenta fazer junto comigo. Eu vou marcar 2 vezes, 1, 2, 1, 2. E aí eu vou fazer 2 vezes o tá, 2 vezes o tá curto com um tempo só
e 2 vezes o tadi. Vambora? 1, 2, 1, 2. Tá, 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 tadi, tadi. Beleza? Deu para sacar como é que funciona a questão da percepção, de você dividir, subdividir um tempo, né? No começo era só o pulso, só a palminha de tia de auditório. Quando olhei a terra ardendo. Depois virou um tempo, porque eu comecei a contar. 1, 2, 1, 2, 1. Aí depois, esse tempo, eu comecei a subdividir ele, né? Primeiro coloquei, né, somando, tá, né? Aí aqui durou um pouquinho mais, né? Tá, tá, tá. E aí depois um para cada, tá, 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 tá. E aí depois cada tempo divide em 2. Tadi, 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 tadi. Beleza, né? Essa é a primeira fundamento basicão de divisão de ritmo e é só disso que a gente vai precisar para conseguir ler essa melodia, né? Que são as divisões que ela tem. Então, agora vocês vão conhecer os nomes, as figuras que representam essas palmas que a gente bateu aqui, que a gente conheceu aqui, beleza? Então, vamos aqui trazer, né, uma ideia importante, né, que são as figuras. Essas figuras, né, elas são importantes para a gente entender o quê? O compasso. Mas calma, não priemos câmbio. O que é esse compasso? Vamos pensar da seguinte maneira. Em história, por exemplo, a gente divide o tempo na linha do tempo. A gente pensa em séculos, a gente pensa em décadas, né? E quando a gente está falando do tempo do dia a dia, a gente pensa em horas, minutos. Em música, a gente usa o que a gente chama de compasso. Você já deve ter ouvido falar esse termo, compasso, né? E o que é o compasso? O compasso nada mais é que um ciclo que se repete. É a forma como a gente usa para subdividir uma música. Ela é composta por compassos que se repetem, que tem a mesma duração. Assim como um minuto, todo minuto tem a mesma duração, dura 60 segundos, né? Os compassos, as durações deles dentro de uma música são iguais, mas um compasso é diferente do outro. A gente vai ver aqui como que funciona o compasso. Primeiro a gente vai ver a representação dele. Você já está vendo aí na tela que tem umas barrinhas circuladas de laranja. Essas barrinhas são as chamadas barras de compasso. Então, o compasso fica entre uma barra dessa e outra. Vocês já repararam também que dentro dessas barrinhas tem umas figuras, né? Muita gente chama de nota musical, mas na verdade são figuras de tempo. Essa figura que está aí dentro chama semínima, mas não precisa decorar o nome dela. O mais importante que você decorar o nome dela é você sentir a semínima, saber como que a semínima funciona na sua vida, na prática, né? E aí, eu vou voltar para o nosso exercício lá, para a nossa percepção. Lembra que a gente estava fazendo lá o nosso tá, tá e tadi. Bom, o que acontece? O compasso, né, ele vai ser dividido em tempos. Então, o compasso ele vai ter dentro dele uma certa quantidade de tempos, né? A gente viu que na música Asa Branca tem 2 tempos. A gente contou lá 1, 2, 1, 2. Esse 1, 2 nada mais era a gente contando um compasso da música. Então, a cada 2 tempos, um compasso se encerra, vinha uma barrinha dessa de compasso e começava outro. No exemplo que a gente está vendo aqui agora, o compasso ele está em 4. São compassos de 4 tempos. Por isso que tem uma fração aí. Você está vendo essa fração? O número 4 em cima com o número 4 embaixo, né? Seria o 4 por 4. O que isso significa? Primeiramente, vamos nos ater ao número de cima, né? O número de cima dessa fração está dizendo que quantos tempos tem um compasso desta música. Então, esse compasso, essa música vai ser dividida como? Em quantos tempos? Então, essa música vai ser dividida em 4. Então, ela vai pensar em 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E você já reparou que tem 4 figuras dentro de cada barrinha, entre essas barrinhas de compasso aí, né? Ou seja, essa figura que está representada aí 4 vezes, ela está valendo um tempo. Por isso que tem 4 delas
e fecha o compasso, né? Então esse número de cima da fração está dizendo isso. Cabe 4 tempos dentro desse compasso, beleza? E o número de baixo? Calma que a gente vai chegar lá ainda. Mas a gente já percebeu que essa figura que está aí dentro, né? Esse ovinho com essa barrinha, ele é uma figura que está valendo um tempo. Vamos voltar agora para conhecer as figuras? Vamos embora? Aqui, ó. As figuras de tempo, deixa eu tirar aqui isso. Ó, tem mais figuras, mas a gente vai precisar mesmo só dessas figuras que estão aí. Nem todas elas. Você vai perceber que tem aqui a semibreve, que é um ovinho furado, que parece um anel, né? E tem uma pausa, uma figura de pausa que vai durar a mesma coisa que ela. A pausa é isso, é o silêncio que tem a mesma duração que o som aí no caso. Na música a gente também tem uma figura para representar o silêncio, a pausa, né? E essa pausa tem um tempo de duração. Então você está vendo aí que tem a mínima, né? Que parece com a semibreve, só que ela ganha essa haste, né? Ao lado dela. Tanto faz ser de cabeça para cima, se de cabeça para baixo, isso vai variar, tá? E você vai ver que tem uma fração aí, 1/2. Então, a mínima, ela vai ter um número que corresponde a ela. Essa figura, ela vai ser representada pelo número 2, beleza? E aí, o que acontece? A semínima. Semínima é uma figura também que vai valer a metade da mínima. Então, por isso que ela é representada pela fração 1/4, né? Então, quando você vê o número 4, ele vai representar a semínima. E a colcheia é o número 8 que vai representar ela, né? Daí você está vendo então que cada figura dessa pode ser chamada pelo nome dela, mas também pode ser representada por esse número de baixo da fração dela, né? No caso, a semínima pode ser representada pelo número 4. Aí a gente volta para o exemplo da nossa fórmula de compasso. Por quê? Porque na nossa fórmula de compasso aqui, a gente vai ter, né, na parte de baixo da fração, né, a fórmula de compasso é justamente essa fração. Na parte de baixo da fração, a gente vai ter o número 4, que está dizendo o quê? Qual é a figura que vale 1? Né? No caso, então, a semínima está valendo 1. Perfeito? Semínima vale 1. Então, a fórmula de compasso está aí desvendada. O número de cima representa quantos números cabe dentro do compasso e o número de baixo, qual é o número, qual é a figura que vai valer 1 tempo. Né? Para você conferir qual que é a figura que está valendo 1, você vê o número de baixo da fórmula de compasso e vai lá na tabelinha, né? E nessa tabelinha você vai conferir, opa, qual que é o número? Ah, é o número 4? Então é semínima. Perfeito? Deu para entender isso aí? Legal demais. Então agora a gente vai ver o passo a passo de como fazer a leitura da música, leitura musical, beleza? Como que a gente faz? Bom, vamos lá para a partitura então. Tá? E a partitura? Primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente chegar numa partitura é ler o nome da música. Tá lá, Asa Branca. O nome do compositor, Luiz Gonzaga, e o gênero musical, porque isso influencia muito na interpretação dessa música, o gênero musical, tá? Aí beleza, identificamos, é baião, tá, legal, você já começa a imaginar como que toca um baião e tal, já ajuda. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai identificar a clave, né? Lembra que a gente falou da clave? No caso aqui, a clave de sol, ela vai determinar quais são as notas, né, que estão ali na pauta. Identificou a clave? Vamos ver também o andamento da música. Como assim o andamento? Qual a velocidade que essa música vai ser tocada, né? Em música a gente fala em BPMs, batidas por minuto. Então você vai pegar 1 minuto e vai ver quantas batidas a gente cabe nesse 1 minuto. Nessa batida vai ser o tempo, pode representar o tempo dessa música. Então você vai saber quanto tempo que dura aquela figura. Vamos supor que tem uma música que está a 60 BPMs, ou seja, 60 batidas por minuto. Cada batida vai durar 1 segundo, né? Obviamente. Então, seria no caso aqui, se fosse 60 BPM, né? 1 segundo seria um tempo, né, da música. Beleza? Então, perfeito. Agora, a gente vai ver aí a fórmula de compasso para você saber qual que é, né, quantos tempos que cabem em cada compasso, como que a música se divide, né? Então, no caso aqui, a Asa Branca está em 2, então é 1, 2, a gente já viu. E qual que é a figura que vale 1, né? Que é a parte de baixo da fórmula de compasso dessa fração, que é o 4. Então, a gente já sabe lá na tabelinha que 4 é semínima, que é essa figura, que é o ovinho colorido
com uma haste, beleza? E aí, o que vai acontecer? Vai ter a figura que vai valer meio tempo, né? Que vai ser a colcheia. A gente está vendo aí logo no primeiro compasso, né, que tem uma figura que parece com a semínima que vale 1, só que ela tem essa barrinha, né, e ela está juntando com a outra. Isso acontece quando tem duas colcheias seguidas. Você vai reparar que depois, lá no final da primeira parte aí da partitura, né, vai ter uma colcheia sozinha, que está dó, dó, ré, no finalzinho aí. Ela é uma colcheia sozinha. E depois vai ter duas colcheias juntas. Isso significa o quê? Que quando tem duas, a gente pode juntar uma com a outra. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa dessa. Tem o mesmo valor que essa outra colcheia que a gente viu aqui. Né? Tá vendo aqui no exemplo. Quando tem duas delas, acontece isso que a gente viu aqui, logo no primeiro compasso, aí, na primeira parte da música. Então, beleza. Alguém deve estar ficando meio doido, né, meio confuso, porque está fazendo as contas e reparou que o primeiro compasso da música não está durando, não está tendo dois tempos, né? Está tendo só um, porque são duas colcheias. Eu acabei de falar que a colcheia vale meio tempo, então duas colcheias dá um tempo só. Por que já tem uma barra de compasso aí? Em música a gente chama isso de anacruse, né? Que significa que a música não começa no primeiro tempo, ela já está começando no segundo tempo, perfeito? Então, ela vai começar, vai ser 1, 2, 1, tá, tá, beleza? Então, beleza, a gente identificou esses elementos da música, percebemos essas questões, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a leitura rítmica, não vai ler primeiro com já nome de nota, altura, primeiro a gente vai identificar os ritmos, né? No caso aqui, a gente vai ter o auxílio, né, do nosso exercício anterior aqui, né, no nosso tá, tá e tá de, né? Vamos identificar quais são as figuras antes de fazer a leitura rítmica, quais são as figuras que aparecem. Bom, a gente já viu que aparece colcheia, aparece semínima, né, e aparece também a mínima, né? A gente tem ali em cima uma colinha, porque a gente já viu que o tempo 1 da música vai ser uma batida aqui, né? 1, 2, 1, 2. Então a gente está vendo a semínima, né? A gente já vai saber que é o tá de uma batida, que vai durar uma batida de uma palma, né? Tá, 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 tá. Onde tem a mínima, né? Que é parecido com a semínima, só que furadinho, né? Que não é preenchido. A gente vai fazer o valor de duração de duas palmas. Tá, né? Então, basicamente é esses tempos que a gente tem. E quando tiver colcheia, vai ter duas notas, né? O tá de dentro de uma palma. Então vai ser tá de, né? E a palma continua constante. Então, tendo essas informações, a gente já consegue fazer a leitura do primeiro compasso, né? Vai ser tá. Aí vai ser, vai ser tá de, né? Beleza, já sabemos que já começa com tá de. Depois do tá de, a gente já viu que vai ser duas figuras iguais, que vai ser dois tá, né? Vai ser tá de, tá, tá. Como tem muita repetição, o segundo, terceiro e quarto compasso, já pode, né, emendar. Já pode fazer a leitura rítmica desses quatro compassos de uma vez. A gente já leu o primeiro, né? Aí a gente faz o ritmo, né? Primeiro a gente marca aqui 1, 2, 1, tá de, tá, 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 tá. Pronto, já dedicamos o ritmo dessa primeira parte. A gente vai fazer isso com toda a música, né? O mesmo procedimento. Mas uma vez que já identificou o ritmo, a gente pode começar a cantar os nomes das notas também, né? Com o mesmo ritmo, agora inserindo o nome das notas. Então a gente vai 1, 2, tá de, tá de não, né? Agora com o nome das notas. 1, dó, ré, mi, sol, sol, mi, fá, fá. Beleza. Fizemos uma leitura com o nome das notas. Repete a leitura mais uma vez com o nome das notas para fixar. E depois você já pode solfejar, né? Você acha a nota de referência, né? Solfejar o quê? É cantar com o nome das notas e com o som correto, né? Com o som que corresponde a essas notas. Então você pega uma nota de referência, né? Por caso que um dó. Dó. Então a gente vai dó, ré, mi, sol, sol, mi, fá, fá. Pronto, você fez o solfejo.
Agora você já consegue cantar a melodia, né, com o nome das notas. Se você já consegue cantar no tempo certo com o nome das notas, agora sim que você vai pegar o seu instrumento e vai tocar. Beleza? É isso. Você vai repetir o procedimento com a música inteira. Espero que tenha sido claro, que tenha funcionado, que tenha te ajudado a desmitificar a leitura de partitura, que você tenha entendido. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aí, faz um comentário, deixa um comentário, compartilha, né, para quem pode interessar. Muito obrigado e até a próxima.